Olá, caros colegas e alunos. Hoje nós vamos falar sobre uma abordagem biométrica durante o aumento de coroa clínico estético. Na realidade, o objetivo da nossa apresentação é falar sobre o medidor de proporcionalidade de Shu, que é um instrumento comercializado pela Hufride, que foi desenvolvido por Stephen Shu. Para os que não me conhecem, eu sou o professor Euler Dantas. Eu tenho uma atividade de ensino nas disciplinas de periodontia e implantodontia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tenho atuação em clínica privada na Clínica Evilson Dantas. E sou sócio e coordenador dos cursos de especialização em periodontia e implantodontia do Grupo Innovation. Aqui nós temos alguns contatos, alguns endereços, para se alguém tiver alguma dúvida com relação a esse assunto ou demais assuntos da periodontia e implantodontia, fiquem à vontade para me procurar. Então, antes de falar do instrumento propriamente dito, eu queria colocar essas duas citações de Nicholas Davis, que diz que a maioria dos sorrisos bonitos e naturais não são necessariamente simétricos e uniformes. Então, os sorrisos naturais eles mantêm uma beleza intrínseca natural, não pela perfeição, mas pela beleza sutil da imperfeição. Então, eu gosto de colocar esses conceitos, porque nós vamos falar de um instrumento que ele visa verificar a proporção dentária. Então, teoricamente, a gente utilizaria ele para deixar um elemento muito proporcional ao elemento adjacente ou um elemento contralateral, mas que por muitas vezes uma pequena imperfeição, como por exemplo nos incisivos laterais, um pouquinho maior do que o outro, posicionado de uma maneira um pouco diferente do outro, eles trazem uma característica de naturalidade ao sorriso. Então esse instrumento ele vai nos auxiliar a buscar uma proporção interessante, mas não necessariamente a gente tem que se preocupar em deixar os dentes totalmente iguais ou totalmente proporcionais. O instrumento ele se baseia em uma média de proporção de altura e largura do incisivo central em torno de 80%. E, de acordo com essa proporção do incisivo central, se baseia também numa proporção do incisivo lateral e dos caninos. Essa proporção de 80% ela é baseada em estudos de proporção áurea e ela é verificada como uma proporção mais ideal em uma boa parte dos indivíduos. Mas o que realmente vai ditar essa proporção ideal para aquele indivíduo são as características físicas do mesmo. Então, você tem um indivíduo, por exemplo, que ele é mais braquicefálico. Talvez seja mais interessante a gente ter uma proporção dentária em torno de 85%. Você tem um paciente que ele tem uma estrutura física mais longilínea, a gente vai ter talvez uma necessidade de deixar um dente com uma proporção um pouquinho menor, em torno de 75% até 70%. Quanto menor a proporção, a gente vai ter dentes mais longos. Quanto maior a proporção, a gente vai ter dentes mais quadrados. Então, a régua ela se baseia nessa proporção, mas ela também dá possibilidades de a gente chegar a esses outros tipos de proporção. Então, o instrumento é esse aqui, o medidor de proporcionalidade de Shu, também conhecido como régua de Shu ou sonda de Shu. Ele é um instrumento que tem um cabo, é comercializado, produzido pela Hufride, e a gente tem alguns insertos ou pontas. A gente vai falar de utilidade de 4 tipos de pontas aqui nessa apresentação. A primeira ponta é a mais comum e mais utilizada, que é a ponta que ela vai dar a proporção dentária. Ela tem esse formatozinho de T, um soço de cabeça para baixo, onde a gente tem uma parte da sonda que ela vai medir a altura do dente, e a barra horizontal, onde a gente vai medir a largura do elemento dentário, e tem a guia incisal, que é para a gente apoiar a incisal do elemento dentário. Então, a utilização dessa sonda ela vai se dar dessa seguinte forma. Apoia na incisal do dente, e a gente vai ver a altura gengival para ver tamanho de coroa, da margem gengival até a incisal, e ver se está proporcional com relação à largura. Uma das vantagens da utilização desse instrumento
são essas marcas coloridas, né? Onde nós vamos ver através dela mais facilmente essas medidas de proporção. Então, nós temos aqui nas marcações, né, inferior ao azul, 7 milímetros até incisal, aí vem 8,5 milímetros, 9,5, 11 e daí por diante. Para que a gente tenha uma proporção no incisivo em torno de 80%, se trabalha muitas vezes com a altura de 11 milímetros, que está apontada aqui no final da faixa vermelha. E quando a gente vai ver na barra horizontal, a gente vai ver que esse 11 milímetros ele vai corresponder a uma largura, marcada aqui pela faixa colorida de vermelho, uma largura de 8,5 milímetros. Né? Se a gente quer um incisivo maior, vamos dizer, eu quero um incisivo de 12 milímetros, para ele ficar com a proporção em torno de 80%, a gente vai ter uma largura de 9,5 milímetros. Então, quando a gente posiciona essa sonda no dente, a gente vai ter essa facilidade de visualização por conta dessas faixas coloridas. Então, aqui mostrando, na medida do incisivo central, por exemplo, se a gente tem uma altura de 11, a gente vai ter uma largura proporcional de 8,5. Se eu quiser deixar meu incisivo maior e proporcional a 80%, ou se ele às vezes já é um incisivo que vem com a coroa maior, eu posso, por exemplo, deixar ele 12 milímetros e marcar aqui 8 milímetros, 9,5 milímetros na faixa que corresponde ao amarelo. Né? Se eu quero deixar o meu dente numa proporção menor, em torno de 75%, eu posso deixar ele maior com relação à barra vertical, né? E manter a largura, né, como se fosse proporcional a uma altura de 11 milímetros. Aí eu vou dar uma proporção menor e vou deixar meu dente mais longo. Então aqui no incisivo lateral mostrando na faixa azul uma altura de 8,5 milímetros e uma largura de 6,5. Da mesma forma, se eu quiser ter um incisivo mais longo, eu posso deixar minha altura aqui na faixa amarela e permanecer na faixa azul. Ou se eu quiser deixar ele maior e proporcional a 80%, eu deixo ele com a altura na faixa amarela, né, e a largura também na faixa amarela. Aqui mostrando uma proporção mais ideal para o canino, uma altura de 9,5 milímetros e uma largura de 7,5 milímetros. Da mesma forma também, como eu falei, se a gente quiser deixar esse elemento maior, a gente vai buscando essas proporcionalidades. Essa outra ponta da sonda, ela também vai ver proporção entre altura e largura, só que ela vai ter uma barra não em forma de T invertido, ela vai ter uma barra de forma mais linear, onde a gente tem uma barra maior, que vai determinar a altura da coroa clínica. E a gente tem uma barra menor, que vai determinar a largura. As medidas de proporção são as mesmas, ou seja, para uma altura de 11 na faixa vermelha, eu vou ter uma largura de 8,5 milímetros. Então é somente outra forma da gente verificar essa proporção dentária, certo? Um outro tipo de ponta. Estou mostrando aqui para vocês, aqui no incisivo, a barra maior a gente vai medir a altura e a barra menor a gente vai trazer para medir a largura do elemento dentário. E aí a gente vai ter uma ideia, né, de como a gente vai ter essa proporção. É interessante que essa proporção ela pode ser vista tanto clinicamente no paciente, mas pode também ajudar a visualização, por exemplo, no enceramento, no modelo de estudo. Né? Aqui, para o incisivo lateral, da mesma forma, olha, faixa azul, altura de 8,5 milímetros, faixa azul, largura de 6,5 milímetros. Para o canino, faixa amarela, altura de 9,5 milímetros, faixa amarela, largura de 7,5 milímetros. Da mesma forma que com a outra ponta, eu quero deixar o meu canino um pouquinho maior. Posso deixar ele na altura um pouco maior e ver se eu mexo na proporção da largura, ou se eu quiser realmente um canino de um aspecto mais longo, eu vou deixar ele com altura, né, em uma proporção menor, em torno de 75%. Aqui é outro tipo de inserto de ponta, que é a ponta utilizada para a gente planejar e executar os aumentos de coroa clínica. Então, nós temos um braço vertical maior, que ele vai medir a altura da incisal até o nosso nível ósseo.
e ele tem um braço vertical mais curto, onde ele vai verificar a altura da coroa para a altura da futura margem gengival. Certo? Então, eu vou utilizar ele para planejar e para verificar a relação de altura tecido ósseo com a margem gengival. Aqui nós temos proporções, né, relacionadas com a altura da margem gengival e a altura do tecido ósseo. A diferença a gente pode ver na coloração, por exemplo, está o exemplo da coloração vermelha aqui, que pode ser usada mais para um incisivo. Se a gente quer um incisivo com altura de coroa de 11 milímetros, eu vou ter que deixar o meu nível ósseo com a distância para incisal de 14 milímetros. Isso se baseia numa média de distância biológica que a gente usa em torno de 3 milímetros. Lembrando que essa média, hoje nós sabemos que pacientes com fenótipo mais espesso, eles têm uma tendência a ter uma altura de distância biológica maior. Assim como pacientes com fenótipo mais fino, eles têm a tendência a ter uma altura de distância biológica menor. Então, nós precisamos ter o cuidado com essa verificação do fenótipo do paciente durante a execução do planejamento. Então, se eu quero deixar, por exemplo, meu dente com a coroa clínica de altura 12, eu vou ter que deixar o nível ósseo até incisal com 15. 15 menos os 3 milímetros da distância biológica, eu vou ter uma altura de coroa de 12. Então, isso serve para a gente utilizar tanto no planejamento, quanto na verificação no momento da cirurgia, quanto na verificação dos resultados da nossa cirurgia. Então, aqui nós podemos verificar, olha, eu tenho uma coroa desproporcional, eu tenho uma largura na faixa vermelha, e aqui a altura está na faixa azul. Para que eu tenha uma proporção de 80%, eu teria que ter minha margem gengival no nível da faixa vermelha. Então, aqui eu verifico o diagnóstico. Aqui eu planejo quanto eu vou tirar de tecido ósseo para que eu tenha uma altura final de 11 milímetros. Então, eu verifico aqui que para eu ter a minha margem gengival em 11 milímetros, eu vou ter que ter um nível ósseo com 14 milímetros com relação à porção incisal do incisivo central. E aí, de acordo com esse planejamento, a gente parte para o procedimento cirúrgico. No procedimento cirúrgico, executamos nossas osteotomias, até deixar o osso na altura que foi indicada, com o nosso medidor de proporcionalidade. E aí nós vamos ter aqui o nível ósseo a 14 milímetros e uma possível futura margem gengival de 11 milímetros. Por quê? Porque vai crescer as estruturas da distância biológica em média de 3 milímetros. E para a verificação durante o procedimento cirúrgico, vamos dizer que o osso estivesse ainda nessa margem aqui, mais inferior da marquinha vermelha, e a gente teria que proceder mais osteotomia para chegar no nível favorável. E a gente pode verificar ao final da cicatrização que a gente adquiriu o que a gente queria no nosso planejamento. Uma altura de 11 milímetros, proporcional à largura do elemento dentário, que pode ser verificada facilmente pela coloração da sonda. Então, é um instrumento muito útil para diagnóstico, para durante o procedimento cirúrgico e para verificação dos nossos resultados de procedimentos de aumento de coroa clínica. Nós temos outra ponta, outro tip, que está relacionado com a altura da papila. Certo? Então, nós temos alturas em que a gente vai verificar a altura do nível ósseo e a altura da futura papila gengival. Certo? Então, é um instrumento para a gente se basear se a gente vai ter, com aquela osteotomia, uma altura de papila favorável para aquele elemento dentário. Essa altura de papila ela é baseada nessa proporção, de altura de coroa de dente, sendo 60% acima do nível da papila e 40% abaixo do nível da papila. Também é baseado com relação aos estudos de Tarnow, onde ele verificou que até 4 milímetros
de altura entre a crista óssea e o ponto de contato, nós vamos ter 100% de papilas presentes. Certo? Então, para esse tipo de instrumento, o que é que ele planejou? Uma distância entre as marcações da altura do nível ósseo para a marcação da futura papila de 4 milímetros. Porque a gente utilizando ela dessa forma, é praticamente que certeza da gente ter a papila presente em 100% dos casos, de acordo com o estudo de Tarnow. Então, aqui nós verificamos que se eu quero deixar a minha papila nesse nível, com 6 milímetros de altura em relação à incisal, né, eu vou ter que deixar o meu nível ósseo em torno de 10 milímetros e meio. Porque essa diferença de até 4 milímetros, eu vou ter a formação da papila. Certo? Então, a gente tem a nova linha do tecido ósseo, da crista óssea alveolar, acima do vermelho, a gente vai ter nossa nova papila também no nível do vermelho, que é uma diferença correspondente a 4 milímetros de altura de crista óssea para a margem gengival. E aqui só um caso clínico para ilustrar o que nós falamos até agora na teoria da utilização desse instrumento. Então, a paciente era uma paciente que, ao sorriso espontâneo, mostrava uma diferença de altura entre os incisivos centrais que levava a paciente a achar que poderia melhorar a sua condição de sorriso. Então, um diagnóstico de sorriso gengival mais localizado, mas a gente vai verificar pelas outras fotos que nós também temos em outras regiões uma exposição da gengiva mais desejável do que nós gostaríamos e que a paciente gostaria, claro. Então aqui nós verificamos a altura do incisivo lateral baixa, a altura de canino baixa e do incisivo central, numa situação de altura no nível do incisivo lateral. Então isso esteticamente traz uma condição de sorriso mais desagradável, porque tem essa exposição gengival e essa diferença de altura entre dentes adjacentes. Como eu falei no início da aula, diferenças entre os dentes de altura gengival próximas à linha média trazem uma condição desfavorável do ponto de vista estético. Às vezes, alterações de imagem em, por exemplo, incisivos laterais ou caninos são mais distantes da linha média, a gente não precisa se preocupar muito, porque traz até um aspecto de naturalidade ao sorriso da paciente. Então, fazendo o diagnóstico através das fotografias, então nós temos aqui mostrando que realmente existe uma diferença de nível. Veja que o incisivo central, na realidade, está um pouco mais baixo do que o incisivo lateral, então a paciente ela tem uma exposição gengival. E aqui na fase de diagnóstico, fazendo a sondagem, nós vemos que nós temos um excessozinho de tecido, o que favorece e leva-nos a crer uma possibilidade de fazer o aumento de coroa clínica sem exposição da junção cimento-esmalte, para que essa paciente ela não precise fazer procedimentos restauradores ou protéticos. E aqui pela sonda nós verificamos que a largura do incisivo central dela não condiz nem um pouco com a altura que deveria ter. Nem no incisivo que é um pouco mais baixo, nem no incisivo adjacente. Olha, vejam que mesmo no outro dente que é mais alto, a gente precisaria, para aquela proporção de 80%, a gente ter um incisivo com altura gengival a esse nível. Então, foi sendo feito o diagnóstico e nós estamos verificando as necessidades de aumento de margem gengival nos dentes correspondentes à região de canino a canino. Aqui marcando a área de fazer a incisão inicial, removendo a margem do colarinho, e aqui a gente já verificando uma grande diferença, a ausência de exposição de junção cimento-esmalte e um dente já com a proporção verificada durante o procedimento cirúrgico, através do medidor de proporcionalidade de Schuh satisfatória. Então, verificando que está satisfatório, se a gente quiser, pode utilizar aquela outra ponta do instrumento para verificar a questão da distância biológica.
Nesse caso, a gente não utilizou a outra ponta e partimos para outro lado, né, o lado contralateral, para deixar essa margem gengival mais proporcional possível do ponto de vista estético. Aqui nós temos o dente como era antes, né, e como era depois da incisão e remoção da margem gengival. Então você consegue fazer o diagnóstico, você consegue fazer também a observação durante o procedimento cirúrgico se você está indo no caminho certo. Aqui fazendo a incisão do outro lado, verificando quanto de margem gengival foi removido. Vejam que existe uma proximidade da margem óssea da junção cimento-esmalte. Isso é muito favorável para que se faça um procedimento de osteotomia na paciente e a gente não tenha a exposição da junção cimento-esmalte e consiga adquirir uma coroa clínica favorável do ponto de vista estético e do ponto de vista de proporção. A osteotomia sendo feita, removendo o tecido ósseo. Aqui mostrando o pós-operatório imediato, após a realização das suturas. Esse caso foi um caso realizado no Departamento de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Vejam já a gente comparando o resultado imediato, o aumento que se conseguiu das coroas, né, sem exposição da junção cimento-esmalte. E aqui um pós-operatório de 40 dias. Vejam como a margem gengival está indo em processo de cicatrização, mas já está dando uma condição estética muito favorável para a paciente. Diminuiu a exposição do tecido gengival ao sorrir, né? Melhorou a proporção entre os incisivos centrais, melhorou a situação de proporção entre os incisivos centrais, laterais e caninos, onde a gente tem uma situação de proporção muito favorável, e trouxe uma harmonia muito maior ao sorriso da paciente. Aqui mais uma vez com um tempo maior de cicatrização, mostrando a diferença do antes da cirurgia e depois. E aqui a paciente mostrando o seu sorriso. Vejam a diferença, né? A paciente ela sorri de uma forma mais espontânea, porque ela já não mostra mais o excesso de tecido gengival. E foi um caso que nos trouxe um resultado muito satisfatório, tanto para nós que realizamos, quanto para a paciente. É isso, espero que tenha passado bem essas informações com relação à utilização do instrumento. Quem tiver a oportunidade de adquirir, né, e disponibilizar para as suas atividades de prática clínica, eu acredito que é um instrumento bem interessante. Lembrando que não é só através dele que a gente vai realizar um planejamento. Precisa que a gente tenha um conhecimento de toda a questão dos parâmetros estéticos, periodontais e dentários e até faciais, para que a gente determine a proporção que a gente quer para aquele dente, o grau de exposição gengival, para que a gente realize nosso tratamento e tenha o melhor resultado possível. Por hoje é só, agradeço a atenção e espero encontrá-los em algum outro momento. Obrigado.